Então, o nosso combinado é de a gente trabalhar hoje aquela questão que nós já conversamos a respeito, que é a evolução do saber hegemônico, né? Eu acho que primeiro, o que é saber hegemônico? É aquele que domina, aquele que está aí pontificando. E por que ele pontifica? Por que ele domina? É o que nós vamos procurar saber nessa nossa reflexão. Mas a gente poderia dar uma pequena definição que é o seguinte: saber hegemônico, atualmente, é aquele que lida com a matéria reduzida à dimensão de massa. Então, a partir de um certo momento da história, o saber passou a lidar com a matéria, com a realidade material, portanto, a gente vive nessa realidade, passou a lidar com a matéria reduzida apenas à sua dimensão de massa. Mas isso tem uma história e é isso que nós vamos procurar entender aqui hoje. Por que a matéria foi reduzida à dimensão de massa? Tá? Isso tem a ver com a evolução do ser humano na sua questão da sexualidade. Então, até no início, né, quando tudo era natureza e o homem era só natureza, o cio era chamado cio biológico. O que é cio biológico? É esse que a gente conhece entre os animais. A fêmea entra no cio, o macho percebe o cheiro, portanto, através do olfato, percebe o cheiro e isso propicia o acasalamento. Até um certo momento da história, era assim com o ser humano também. E para a gente refletir sobre essa questão, eu uso de uma classificação do Freud, naquele livro dele, Totem e Tabu. Então, essa fase em que o si era biológico, o Freud chama de magia. Então, na magia, como a gente acabou de falar, a detecção do cio se dava pelo olfato. Na medida em que a fêmea entrava no seu período fértil, do cio, o macho sentia o cheiro e isso propiciava o acasalamento. Tanto é que nesse livro mesmo do Freud, ele fala do tabu da sogra. O que era o tabu da sogra? É que o genro não podia se aproximar da sogra, porque, vez por outra, a sogra estava no cio. E se o genro se aproximasse da sogra no cio, ia haver o acasalamento. Então, era proibido o genro ficar perto da sogra. Isso está no livro do Freud, né? Totem e Tabu. Portanto, a detecção se dava pelo olfato. Nesse momento, você vai ter macho potente versus fêmea potente. Porque o que acontecia no cio em relação à fêmea? O que propiciava esse cheiro, esse odor que era o chamarisco para o macho? É que a vagina ficava entumecida, portanto, cheia de sangue. Isso produzia um odor diferente, que era o odor que era o chamarisco para os machos. Então, por que eu digo que é macho potente versus fêmea potente? Porque o que está claro, e o Reich deixa isso muito claro no livro dele, A Função do Orgasmo, o que é fêmea potente, ou do ponto de vista sexual? Ou melhor, o que é uma fêmea com potência genital? A potência genital da fêmea o processo é o mesmo do macho. O falos erectus, ele acontece porque, na medida em que o desejo aflorece, o sangue é irrigado
para o pênis e faz com que ele fique erecto. E esse mesmo processo se dá com a fêmea. Na medida que o desejo aflora para a fêmea, também o sangue é irrigado para a vagina, que fica entumecida. Isso, nessa fase aqui da magia, isso era natural na fêmea. Toda vez que ela entrava no cio, isso acontecia. O que nós vamos ver é que, então, portanto, é o cio biológico. Naturalmente isso acontecia. E por que, quando eu falo a evolução do saber hegemônico, a gente vai exatamente tentar mostrar por que sai do cio biológico na busca do psicobiofísico. Então, essa é a saga humana. Essa é a história humana. Na medida em que ele supera o cio biológico na busca de um psicobiofísico. Eu só te fazer uma pergunta. Você começou a fala falando do aspecto da hegemonia da matéria. Nós vamos chegar lá. Isso que eu ia falar. É para isso. O seu percurso é para mostrar. Para mostrar que a matéria, a partir de um certo momento, passa a ser apenas massa. Nesse momento aí. Não, aqui por enquanto não. Que momento? Esse momento. Não, mas esse é lá adiante. Você está avançando. Você está avançando. Ok, tá bom. Por que o homem busca. Essa fica a questão. Se era tão bom aqui, que veja bem, né? Por que é magia? Então, é macho potente versus fêmea potente. Isso acontecia num modelo de sexualidade que a gente chama de fusão. Porque na medida em que o sangue é irrigado para a vagina, ela fica entumecida e o pênis erectus, há uma fusão dos órgãos genitais masculino e feminino. E Fábio, essa potência masculina e feminina, elas são semelhantes, iguais. O processo é o mesmo. Mas não tem um mais. Os dois Não. são potentes na mesma medida. Na mesma medida. Aliás, não sou eu que digo, mas é praticamente um princípio universal. Amor é uma relação entre iguais. Então só existe amor entre iguais. Portanto, tanto o macho quanto a fêmea tem que ter o mesmo grau de potência, né? Então, e por que chama magia? Porque na medida em que era fusão, e vejam bem, quando a gente fala fusão genital, você tem que pensar na história da natureza, ou melhor, como na natureza a fusão, a lei da fusão, diria que é a primeira lei. Tudo acontece, a vida tem a ver com fusão. Tudo acontece a partir da fusão, tá? Então, nesse momento aqui, o ser humano tinha um poder tal, por isso que se chama magia, que o Freud, lá no livro dele, Totem e Tabu, ele fala que até essa época, até esse momento, a palavra era, isto é, a palavra não era alguma coisa como a gente usa hoje, essa verborragia que no final fica em nada. Aquilo que o ser falava, aquilo era realidade, aquilo virava realidade. Então você pode até imaginar que, por exemplo, esses desenhos rupestres, né? Quando você tem lá um leão ou um bicho qualquer sendo flechado, o desenho dele flechado, quando você fazia esse desenho, a coisa acontecia na natureza. Tá? Por isso que é magia. O poder não era mecânico, era mágico. Quer dizer, o ser humano, ele tinha uma força, digamos, energética, que fazia as coisas acontecer. E o que foi acontecendo? Vejam bem, quando a gente fala em história da humanidade, a escala não é de um ano, uma década, de
um século. A escala é de milênios. Então, veja bem, certamente o homem levou alguns milênios para perceber a relação entre ato sexual e procriação. Inclusive, até pouco tempo se encontrava tribos aí que não sabia por que o menino nascia, né? Achava que era uma coisa dos deuses. Não havia, não tinha, é um povo que não tinha ainda feito a relação entre sexualidade e procriação. Então, veja bem o tempo que o homem leva para chegar nessa consciência de que um outro ser nasce a partir da relação do macho e da fêmea. Isso demorou muito tempo para se chegar a esse conhecimento. Mas isso aí ainda não explica a busca da superação do cio biológico. O que vai explicar isso? É um conhecimento ainda muito mais complexo, que ele vai adquirir mais adiante, é que ele vai percebendo que nos momentos em que ele vivia a sexualidade, ele era mais forte, energética e fisicamente, e espiritualmente. Quando ele chega nesse ponto, ele vira e fala assim, poxa, mas espera lá, se a coisa é tão boa e se nos traz tantos benefícios, a relação sexual, por que nos ater a um período fixo, que é o cio biológico? Olha bem, para chegar a essa reflexão, a esse conhecimento, são alguns milhares de anos. E quando ele chega a isso, ele fala assim, ele pensa, seria muito bom, aí é outra questão que ele coloca, seria muito bom que a gente não fosse escravo desse período X no mês, porque era o cio da fêmea. Só havia relação quando a fêmea entrava em cio, né? Principalmente a fêmea tem esse problema, porque o macho, ele podia, podia visitar outras fêmeas. Então, para o macho, essa não era uma grande questão, desde que houvesse fêmeas disponíveis. Mas para a fêmea, sim, ela era escrava do cio. E não é à toa que quando você pega a Bíblia, que eu uso do episódio da Adão e Eva do Gênesis, para poder tentar entender esse processo. Quando você vai no Gênesis, a iniciativa do pecado original é de quem? É da fêmea. É Eva que toma a iniciativa de comer o fruto. Porque o fruto era bonito, era saboroso. Está lá no Gênesis, eu não estou inventando isso não. E era da árvore da vida. Então, quando o ser humano chega em toda essa reflexão que eu acabei de falar, de por que ser escravo do cio, e vamos tentar, seria muito bom que a gente tentasse superá-lo, um dia Eva, e aí já é imaginação minha, depois de uma refeição qualquer, lá debaixo da árvore, na sombra, vê Adão deitado, e como acontece com qualquer homem, hoje, e sempre aconteceu, muitas vezes dormindo, tem ereção. Eva vê o Adão lá com o pênis erecto, fala, por que eu não vou aproveitar disso agora? Se é tão bom assim, deixa eu aproveitar. E aí, esse é o início do pecado original. Na medida em que Eva rompe com a lei do cio biológico. Se até então, veja bem, o elemento de detecção era invisível, que é o olfato, né? Você não vê o cheiro, você sente. Aqui, na medida em que Eva experimenta a primeira relação sexual,
a partir da visão que ela tem do phalos erectus, o elemento de detecção da sexualidade humana passa para ser o visível. Já vou até pôr aqui. E é o que é hoje, né? É pelo menos o dominante na relação homem-mulher é aquilo que a gente vê. É o visível. Uma coisa que sempre me intrigou, por exemplo, várias mulheres já em conversas relataram quando elas moram juntas, geralmente o período menstrual, o período, né, do ciclo começa a se igualar. Elas começam... E como que você vê isso naquela questão que você colocou do cio da mulher e o homem sempre podendo ter a relação e a mulher tem um período determinado? Como que você vê isso, esses relatos que vários já falaram, nessa dimensão, assim? Não, o que eu disse é que a questão é muito mais da fêmea. Sim. Porque o macho pode, na medida em que existir fêmea disponível, ele nunca se sentiu escravo disso. E já, isso que você falou acontece muito de fato quando as mulheres estão no mesmo ambiente. Mas você não imagina isso. Você não imagina na floresta, isso certamente não aconteceria. Que o homem, nessa época aqui, magia, ele vivia de colheita. Ele nem sabia plantar ainda, ele vivia de colheita, né? Agora você tem que imaginar que esse ato praticado por Eva, ele é o início de um processo. E nós acabamos de falar, há pouco tempo falamos que em história humana, a unidade é no mínimo um milênio. No mínimo. Portanto, entre esse ato de Eva e, de fato, a superação completa do cio biológico, você vai ter alguns milênios para isso acontecer. Porque a Eva, certamente, ela teve 99,9% de potência genital e de potência orgástica naquele momento. Tá? Agora, isso que aconteceu com Eva, que vai passando para outras gerações, eu diria que na segunda geração, a Eva 2, que vai fazer a mesma coisa, ela já não vai ser mais 99,9%, vai ser 99,8% de potência genital e de potência orgástica. A Eva 3, que é a outra geração, vamos tirar mais um ponto aí, já vai ser 99,7%. É esse processo que vai acontecendo e que vai fazendo com que a fêmea vá perdendo a consciência de sua potência genital. Que na medida em que a consciência de que a vivência sexual é fonte de poder e de força, isso jamais o homem perdeu. Agora, a consciência de que isso vem de uma relação de fusão, isso foi sendo perdida. Pelos dois. Pelos dois. Pelos homens e... Na medida em que a fêmea, esse 99,9, 9,8, 6,5, até chegar a um ponto em que a fêmea, exatamente querendo mais poder e mais força, admite ter uma relação com o macho sem estar genitalmente potente. Ou melhor, sem que esteja com a vagina entumecida. Mas isso, gente, isso é milênios para acontecer. Mas é aí que está o pecado original. Porque eu diria que o ato da Eva foi o início do pecado original. O pecado original é um processo. Ele não acontece numa geração, só com Eva. A Eva é um símbolo, no meu entendimento. Tá? Porque aconteceu um fato. Todo processo se inicia com um fato.
Mas ele não fica restrito àquele fato. Portanto, a história, você não pode ver a história como um conjunto de fatos, mas como um processo, que é uma relação de fatos dentro de um sistema e dentro de uma dinâmica. Eu diria que a grande questão da nossa educação hoje, do sistema pedagógico em geral, ele peca muito porque não passa para o ser humano, não passa para as crianças, para os jovens, essa noção de processo, de sistema, que é determinante para você ter uma relação minimamente realística com a realidade. O que foi, Matheus? E se viesse uma pergunta assim, então a culpa é das mulheres? Em história você não tem culpa, né? Quando tem um terremoto e mata milhares de pessoas, a culpa é de quem? É de Deus que propiciou o terremoto? Em história não existe essa noção de culpa. Agora, você tem que ver que todo processo ele tem sua definição e sua, digamos, sua dinâmica. A dinâmica desse processo se inicia com a fêmea por esses motivos todos que a gente E aí, nesse sentido, a importância da mulher hoje de ter consciência disso, sim, porque ela tem um poder muito grande. Se começou com a fêmea, só vai ser superado a partir de iniciativa da fêmea, isso é tranquilo. Acho que é interessante entender isso como fenômeno. Quer dizer, é um processo, sim, é dinâmico, é um fenômeno, né? Histórico. Sim. Então, nesse sentido, até não se trata de culpa. Não. É de um fenômeno que atingiu aos dois e gerou consequências para o sistema. E os dois é que fazem isso. Mas até Léo, é até interessante, mesmo vendo como fenômeno, a gente detectar a dinâmica e como começa, e por que começa, e com quem começa, para a gente saber projetar historicamente com quem que essa coisa vai ser superada também. Okay. Entendeu? Eu acho que a história, digamos, a revolução histórica, a conquista do psicobiofísico está muito mais entre as mulheres do que entre os homens. Está entre os dois, é dos dois. Mas eu diria que se começou lá com a fêmea, é com ela que a coisa vai também ser superada. Entendeu? Mas não numa dimensão que hoje muito é vista como o ponto central da mulher sexual, o clitóris. Não pode. O clitóris não gera fusão. Você tem que partir do princípio que é a fusão que produz a energia. Porque aí vem outra coisa que nós vamos chegar agora, Matheus. Aqui levou alguns milênios para se perceber que sexualidade tinha a ver com procriação, que sexualidade tinha a ver com força e com poder. Força e poder tem a ver com a energia que é produzida aqui. Não chega um momento em que o ser humano percebe que, vivendo a sexualidade, ele era mais forte, ele tinha mais energeticamente, espiritualmente e mesmo mecanicamente, não é? Então, essa força vinha da energia que ele produzia na sexualidade. Portanto, a sexualidade produz uma energia. Quando é fusão, é a energia material, humana, positiva ou vital. Então, aqui na magia só se produzia energia vital. Portanto, tudo era só vida. Não é à toa que sai do paraíso, né? Até o momento em que só produz energia vital, só se lidava com vida. Nem morte havia. A morte é o salário do pecado. Quem diz isso é São Paulo. A morte é o salário do pecado. Se não houvesse o pecado original, ninguém morreria. Tá? Mas também se não houvesse o pecado original, estaríamos... Não, aí entra a frase de Santo Agostinho. Bendito pecado que nos propiciou a vinda do Salvador.
Isto é, se não houvesse o pecado original, não teria havido Cristo. Também não seria a causa de não termos o pecado, de não termos a necessidade do Cristo, e seríamos todos igualmente iluminados? Puros. Até no paraíso era isso. Mas não é à toa que a história, veja bem, é outra coisa que é importante ver na Bíblia. O primeiro mandamento da Bíblia é crescei e multiplicai-vos. Ele não fala, poderia ser apenas multiplicai-vos. Que crescer é esse? A evolução é um mandamento divino. Então ele mandou que a gente evoluísse. O homem, na busca dessa evolução, quer passar do cio biológico para o psicobiofísico, nessa busca o homem erra. Mas a gente não erra buscando? O erro é fundamental. Agora, cabe ao ser humano, da mesma maneira que foi ele o autor desse erro, cabe a ele superar esse erro. E nem à toa, gente, nós vamos chegar nesse ponto, que Cristo vem para ser o instrumento, nos fornecer elementos para a superação disso. E esse processo todo, a gente pode dizer que é o preço que pagamos pelo livre-arbítrio, pela possibilidade de Sim. Então, até aqui, portanto, enquanto era magia, o homem era senhor da natureza. Através de sua força energética, ele dominava a natureza. E lá na Bíblia fala, né? Criou o homem, tal, sua imagem e semelhança, não sei o quê. Criou os animais para obedecerem ao homem. O homem, em princípio, mandava em todos os animais. Com a energia, ele parava um leão. Ele não tinha que ter força bruta e física para lidar com o leão. Ele... Tá? Aqui, na magia. Portanto, ele era senhor da natureza. Na medida em que ele vai perdendo a potência genital feminina, que vai deixando de produzir apenas energia vital, porque na medida em que começa a ter relações sexuais onde a fêmea não comparece com sua potência genital, essa energia vital passa a ser mortal. Então, na medida em que ele começa a produzir energia mortal, paulatinamente ele vai deixando também de ser senhor da natureza.